Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, nessa semana nós vamos estar falando a respeito do perdão. O perdão não é só uma necessidade, mas ele também tem um efeito terapêutico. Quando se há o perdão, tudo muda. Nelson Mandela ficou preso durante o regime do Apartheid na África do Sul por 27 anos. Quando ele foi, por fim, libertado, que caiu o regime do Apartheid, ele foi eleito presidente da República na África do Sul. E a primeira medida dele foi chamar o povo sul-africano para perdoarem uns aos outros. Ele disse, olha, se não houver perdão, a nação simplesmente acaba. Para que a nação possa existir, o perdão tem que haver. E aí ele criou uma comissão do perdão juntamente com o bispo anglicano Desmond Tutu, e os agredidos e os agressores eram colocados frente a frente para pedir perdão. Tem um caso de um homem que foi pedir perdão para uma senhora que ele tinha matado o filho dela, e ela o abraçou e falou, agora você é meu filho, porque eu não tenho mais o meu filho, mas você se tornou meu filho. Então, isso fez uma diferença muito grande e não acabou com a nação sul-africana. E é interessante vermos o que Jesus fala a respeito do perdão. Em Mateus 18, 21 e 22, diz assim, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Olha, era comum no judaísmo que você perdoasse 3 vezes. Até 3 vezes você perdoaria, depois não. Você lembra daquela história da sua mãe quando você era menino? 3 vezes, aí você vai apanhar. As nossas mães aprenderam isso do judaísmo. Então, quando Pedro pergunta para Jesus, ele fala, Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7. Note que Pedro estava acima do judaísmo. E Pedro deve ter pensado, Jesus vai dizer, Pedro, você está muito bem, meu filho. Parabéns, continue assim e você viverá. Mas Jesus olha para Pedro e diz, não é 7, é 70 vezes 7. E aí a gente fica perguntando, né, por que 70 vezes 7? Porque lá no Velho Testamento, um dos valentões, um dos primeiros valentões, ele disse o seguinte, se alguém me ferir, ele será castigado 70 vezes 7 vezes. E aí Jesus está dizendo que o perdão tem que ser, no mínimo, igual ao número da maldade. Mas isso é um número que a gente não vai contar. E aí então Jesus conta uma parábola para Pedro, e ele diz que um homem tinha 2 devedores, um que lhe devia muito dinheiro e outro que devia pouco dinheiro. O que devia muito pediu perdão, implorou e ele perdoou. E aí aquele homem sai e encontra o outro que devia para ele uma quantia pequena de dinheiro, insignificante comparado com aquilo que devia. E esse devedor implora para ele, chora, e ele manda prender, manda castigar até que pagasse tudo. Informaram ao rei o que tinha acontecido. E ele chama o homem e fala, rapaz, você não deveria ter feito o mesmo que eu fiz com você? Como você não exerceu misericórdia, jogou ele na masmorra até que ele pagasse tudo. Note que na história, um que devia muito foi perdoado, mas ele não soube perdoar aquele que tinha feito pequena coisa. Eu e você somos sempre perdoados por Deus, porque nós sempre estamos pisando na bola. A gente peca por ação, a gente peca por omissão, muitas vezes a gente tem uma língua rápida para responder aquilo que não deveria, e a gente sempre pede perdão e Deus nos perdoa. Ora, se Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar. Quando Jesus ensinou-nos a orar, e a orar o que é a oração que nós denominamos de Pai Nosso, e ele diz o seguinte, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E terminando o texto em Mateus, Jesus diz assim, porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará de vocês. Ou seja, o perdão não é condicionado, mas se eu não perdoo, eu não sei o que é perdão. Por isso, lembre-se, o perdão move o mundo. O perdão é uma válvula de escape que Deus nos deu
para que, quando nós errarmos, e nós vamos errar, e vamos errar muito, muitas vezes, Deus nos perdoa. E nós devemos fazer o mesmo com o outro. E o perdão mantém a paz, e o perdão acaba com a guerra. Que Deus nos abençoe, tenha uma boa noite. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.